Amigas e amigos do SEMA, boa noite, muita paz e muita alegria pela oportunidade que nos é renovada mais uma vez de nos encontrarmos nesta casa e tomando como inspiração a mensagem do nosso irmão Jerônimo, quando ele lembrou aquele famoso convite de Jesus, que aliás Kardec abordou no capítulo 6 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, deprimidos, ansiosos, desesperados, que eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e guardareis descanso para vossas almas. Reparem, nessa lição de Jesus existem dois momentos: o momento do alívio e o momento do descanso. Quando nós aqui chegamos, nós nos sentimos aliviados. Mas, para que nós possamos alcançar o descanso das nossas almas, isto é, nos afastarmos daquilo que nos intranquiliza, que nos inferniza, que são os nossos problemas interiores, nós temos que aprender. Aprender é estudar. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. São momentos diferentes. Porque, por exemplo, se você está fazendo uma atividade que exija muito esforço, por exemplo, empurrando ou carregando um piano, no momento que você para, você sente o alívio, mas você não está descansado. O descanso vem depois. O grande problema que nós temos que estar bem alertas é que quando nós chegamos aqui, nós sentimos o alívio. E aí, pronto, não voltamos mais, né? Estou aliviado, mas são duas etapas. É o alívio e buscar o descanso para as nossas almas através do aprendizado do Evangelho e à luz da doutrina espírita, para que possamos nos tornar brandos e humildes, como o mestre complementou: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo é aquela trave que unia a parelha de animais. Até existe jugo para os homens também, né? Porque você coloca uma trave aqui, pode distribuir o peso, né? Levar 2 baldes, por exemplo. É suave. O Evangelho nos fala apenas de coisa bastante simples. Todo mundo entende o Evangelho, todo mundo. Só não consegue praticar, mas isso aí é outro aspecto, né? Mas o que eu mais gosto desse convite é o fardo leve. Porque eu fico avaliando o meu, eu sinto ele pesado. Eu nunca encontrei ninguém que falasse que o seu fardo é leve. Todo mundo reclama do seu fardo. O meu fardo é pesado, é a minha família, meu trabalho, a minha situação, todo mundo reclama do seu fardo. Então só tem um caminho. Você tem que fazer o quê? Trocar de fardo. Eu vou tirar o meu, que é pesado, e vou pegar o fardo de Jesus. E qual é o fardo de Jesus? É o próximo. É isso que ele nos ensina: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E vocês já vão se aperceber, quem trabalha aqui já deve ter se apercebido, né? Que quando você se aproxima e ajuda o próximo, você se sente como? Leve. E sabemos que ajudar às vezes é difícil, não pense que seja fácil. As pessoas são complicadas, as situações são difíceis, né? Mas se você persevera e ajuda, você tem aquela plenitude do amor, e aí você realmente vai se identificar um fardo leve. Então, são essas reflexões iniciais para que nós possamos então dar continuidade à nossa reflexão de hoje. E gostaríamos de iniciar lembrando o seguinte, que até um pouco motivado pela que aconteceu no domingo, que nós festejamos e reverenciamos a Páscoa, mas para um período de quase 7 semanas, que foram bastante importantes
para o Evangelho. A Páscoa foi só o estupim desse processo, desse caminho que vai durar cerca de 7 semanas, ou 50 dias. A Palestina era dividida em 3 regiões, ao norte a Galileia, ao meio a Samaria, que tem relações, que na época era muito preconceituada até pelos judeus, devido aos problemas antigos, acontecidos cerca de 700 anos antes, quando os assírios entraram lá na Samaria, criando assim e catalisando um solo de desconfianças, de afastamento, né? E mais ao sul a Judéia, que era a região do centro religioso judeu, com o templo de Jerusalém. E na época, como se comentava o seguinte, havia um ditado: olha, se você quer religião, se você era judeu, vá para Jerusalém. Se você quer ser próspero, vá para Galileia. Ora, a Galileia tinha um lago de Genezaré, piscoso, cheio de pesca, enorme. Tinham quase 10 cidades circundando, cidades que estavam em construção. Isso significa o quê? Emprego. Tinha Séforis que estava sendo recuperada. Provavelmente Jesus deve ter ajudado José num dessas atividades. O solo era fértil, boas pastagens. Então, se você quisesse prosperidade, iria para a Galileia. Jesus dedicou cerca de 60% aí do seu ministério público na Galileia. E sabemos que quando ele decidiu dirigir-se definitivamente para a região sul, para a Judéia, e iria culminar com a sua crucificação e a sua ressurreição, isso cerca de 6 meses antes desses acontecimentos, o mestre, antes de descer, resolveu visitar cidades ou regiões pagãs que ficavam em torno dessa Galileia. Então ele foi em direção a Tiro e Sidom, que ficava no mar Mediterrâneo, cidades famosas. Tiro, até o famoso Alexandre o Grande tentou conquistar, ele conquistou a cidade de Tiro. Existe apenas uma referência a um acontecimento no Evangelho durante esse período. E posteriormente o mestre ainda desceu para a região sul do lago de Genezaré. Era um lago enorme, como coloquei, quase 160 mil quilômetros quadrados, assim, tinha 20 tipos de peixe. E nessa região sul existiam 10 cidades pagãs, conhecidas como Decápolis. E o mestre foi para lá, vamos levar o Evangelho. Estava sentindo que eram os últimos momentos na Galileia, deixa eu procurar espalhar o máximo que puder essa mensagem. E assim ele fez. Reuniu quase 3.000 pessoas. E aí aconteceu novamente o que acontecera antes, lá na região também da Galileia, mas junto ali de Cafarnaum, quando ele estava pregando para os judeus. Agora ele estava pregando para os pagãos, né? Mas antes ele pregara para os judeus. E veio também o problema da alimentação. Então, como acontecera antes, ele resolveu fazer a segunda multiplicação dos pães e peixes. A segunda. Ele já fizera a primeira para os judeus. Essa segunda ele fez para os pagãos. Aí chegou para os seus discípulos: quantos pãezinhos vocês têm aí? 7. 7 só. Ele olhava aquela multidão, né? Temos que alimentar essas criaturas. Ele fez a multiplicação, um simbolismo muito bonito. Todo o trabalho no bem, você vai chegar sempre com um pãozinho. Aliás, tem que chegar com um pãozinho. Não adianta chegar sem nenhum. Você tem que ter uma pequena boa vontade, uma pequena caridade, humildade. Tem que ter alguma coisa para que Jesus possa multiplicar. Se você chegar sem nada, qualquer coisa multiplicada por 0 dá 0. Então nós temos que ter esses pãezinhos. Não se importem, é assim mesmo. Não pense que vocês vão chegar com um bisnagão lá, que não vai ser assim. É um pãozinho, é o pãozinho que eu tenho. Vou lá para o lar A1 com o meu pãozinho, vou no lar A2 com o meu pãozinho, mas temos a certeza que Jesus vai multiplicar. E ele multiplicou esses pães.
E o que aconteceu? Aqueles sacerdotes que já essa época acompanhavam, faltavam 6, 7 meses para ele ser crucificado, e ele já era acompanhado pelos espiões, né, do templo, chegaram a Jesus e lhe fizeram outro pedido inusitado: mestre, nos apresente um outro sinal de que tu és o Messias. Porque nós sabemos que o Velho Testamento é permeado de profecias, e os judeus adoravam os sinais, que o sinal era a confirmação de que uma profecia foi realizada. E aí Jesus pensou: acabei de multiplicar 7 pãezinhos, quase 4.000 pessoas, e essas criaturas estão me pedindo mais um sinal. Aí Jesus trouxe uma resposta enigmática: olhem, o único sinal que vocês terão é o sinal de Jonas. Ora, Jonas foi aquele profeta, viveu aí por 700 anos antes de Cristo, lá no Reino do Norte, Israel, e era período pré-invasão assíria. E Deus chegou a Jonas e falou: olha, Jonas, você tem uma missão. Jonas ficou todo animado. Você vai ter que ir a Nínive, que era a capital dos assírios, para converter os assírios. E aí, qual foi a resposta de Jonas? Sim. Mas o que ele estava pensando? Não. Por isso que Jesus falava: olha, se eu falar sim, sim, não, não. Significando o seguinte: eu penso sim e falo sim. Eu penso não e falo não. Porque normalmente não se dá assim. Eu quero falar não e falo sim. E depois me arrependo, normalmente, né? Você vai falar não, fala sim e depois vai se arrepender totalmente. É o que acontece. Ou o contrário. E foi o que aconteceu com Jonas. Ele achou que estava enganando Deus e falou que iria, mas não foi. Foi até Jope e pegou um navio que ia em direção oposta. E aí veio um cataclisma, quase, né, de tempestade, e o barco começou quase a naufragar. O capitão ficou preocupado, chamou os seus imediatos, começaram a pensar: não, isso aí é alguma interferência dos deuses, eles estão aborrecidos. E aí, o que o comandante fez? Aquilo que a humanidade normalmente faz: cadê o culpado? Ele não estava querendo resolver, ele queria saber quem era o culpado. E aí começou a procurar, foi lá no porão e viu Jonas. E o Jonas até foi sincero, contou-lhe a história: você é o culpado. Aí jogaram Jonas no mar, né? E segundo a lenda, foi engolido por uma baleia. Ficou na escuridão, né? É o que acontece conosco, né? Quando nós não fazemos o que Deus quer, a vontade de Deus, nós ficamos como que na escuridão ali, como Jonas ficou refletindo. Só que a baleia acabou, e o nosso objetivo não é ficar focando isso, mas levou-o até a região de Nínive, né? E ele ficou o quê? 3 dias e 2 noites naquele túmulo que era a barriga daquela baleia, para depois ressurgir para a vida. Então, quando Jesus falou: o único sinal que vocês terão é o sinal de Jonas, ele estava falando do quê? Ele seria morto na sexta-feira, crucificado, e iria ressurgir, por ressurreição é sair da morte para a vida, ressurgir para a vida no domingo, exatamente como aconteceu com Jonas. E, evidentemente, quem trouxe o anúncio dessa notícia mais importante que a humanidade já recebeu: Jesus venceu a morte, foi uma mulher, uma ex-pecadora, Maria de Magdala. É interessante que Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, porque a cidade de Magdala era desconhecida, não existia. Então, aqueles que estudam o Evangelho ficavam procurando: cadê outra referência a essa cidade? Magdala. Não existia referência alguma. Bem, se não existia essa cidade, nos outros textos
rabínicos, enfim, só no Evangelho, aliás, era até um ponto fraco para o Evangelho. Eu acho que esse evangelista inventou essa cidade. Isso foi até 2004, um padre mexicano resolveu, em 2004, vejam bem, né? Ele resolveu construir ou fazer uma pousada, porque ele fazia o seguinte, ele levava muita gente da sua congregação para visitar a Palestina, com milhares de criaturas, e ele precisava então de uma pousada, conseguiu até achar uma de segunda mão, perto de Cafarnaum, fez a sua reforma, e aí teve o interesse de fazer o seguinte, vou construir aqui um pequeno local, para que as pessoas possam, como um salão, possam trazer suas experiências, fazer suas orações. E quando ele começou a escavar, começou a achar indícios de um assentamento. E ele acabou descobrindo a cidade de Magdala. O evangelho estava certo. Se vocês entrarem na internet, poderão identificar a sinagoga de Magdala, perfeita, com seus afrescos. Jesus lá esteve, sentou-se ali. Mas o que foi mais importante nesse anúncio feito por Maria é de que Jesus havia vencido a morte. E ficamos a refletir também, por que Maria recebeu essa comunicação por primeiro? Porque não foi Maria sua mãe? Mais natural até que Jesus se apresentasse para sua mãe, para os seus discípulos, discípulo amado, João, ou se ele fosse até um mestre mais assim, ousado, né? Ele iria se apresentar lá para os doutores da lei, lá do Sinédrio, vocês quiserem me matar, mas estou vivo aqui, a morte não existe, e se apresentou para essa mulher. E o nosso Emmanuel, colocando que bem longe de procurar justificar as intenções de Jesus, na sua percepção, ele fez isso para que testemunhasse de forma definitiva de que o seu evangelho fora trazido para aqueles que estão doentes e querem se renovar. E ninguém como Maria fizera tamanho esforço, nem mesmo Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso era amante das virtudes e Maria era amante dos vícios. E nós sabemos que extirpar um vício é difícil. Você desenvolver uma nova virtude é muito mais fácil do que você extirpar um vício que às vezes vem de forma secular. É interessante que depois dessa aparição de Maria de Madalena, Jesus apareceu mais 15 vezes num corpo espiritual, como afirma Paulo de Tarso, não num corpo material. Sabemos que isso vai contra toda a razão, contra toda a ciência, mas como Paulo falava, era um corpo espiritual. E ele se apresentou umas 15 vezes, considerando até as referências de Paulo, inclusive para o próprio apóstolo Paulo. Paulo estava indo perseguir aos cristãos e de repente veio uma luz intensa em frente a ele. E é interessante ele, o que tu queres que eu faça? Porque Jesus, Paulo, por que me persegues? E Paulo, mestre, o que tu queres que eu faça? É impressionante esse momento. E qual foi o interesse de Jesus nessas 15 aparições? Ele estava tentando manter aquela comunidade cristã, principalmente seus apóstolos, unidos, juntos, porque eles estavam em dispersão. Porque quando aconteceu a crucificação, até muito pela consciência culpada, porque ninguém testemunhou nada junto a Jesus, somente as mulheres, sempre elas, 5 mulheres estavam ao pé da cruz e apenas um menino, João, salvou aí os homens, né? Mas todos haviam abandonado a Jesus. Quantos foram beneficiados, curados? O abandonaram. Então havia o quê? Um sentimento de culpa grande.
nós sabemos que as culpas são importantes. Eu não sou daqueles que, culpa, que é horrível. Não, a culpa, se você não tem, você é doente, porque a culpa é que nos mostra o processo civilizatório. Se eu não sinto culpa, faço qualquer coisa, eu não sinto. Então tem que sentir. O problema da culpa não é a culpa em si, é o sentimento de culpa que vem agregado, que às vezes pode ser enorme e cria marcas profundas nas criaturas. Então é preciso reverter isso, primeiro aceitando a culpa, que é muito importante. É até um favorecimento emocional para você procurar sair também desse estado de culpa. Sai. Como? Aceitando. Faça uma análise da situação. Qual era a sua sombra preponderante naquele momento, quando aconteceu? E aí você se arrepende. Mas não basta se arrepender, porque senão vai ficar num arrependimento contínuo. Eu estou arrependido, não adianta. E aí você tem que o quê? Reparar. Você sai desse looping buscando a reparação. E quando você consegue reparar, aquilo que era culpa se transforma em experiência. E Jesus tinha essa percepção, principalmente numa pessoa que seria fundamental, Pedro. Que Pedro negou Jesus. Eu não advogo muito que ele negou. Foram situações que o levaram a falar que não conhecia Jesus. Porque ele retirou o punhal para defender o mestre contra uma delegação. Então, afirmar que Pedro era covarde é totalmente inverossímil, né? Então, Pedro estava com essa consciência culpada, porque o espírito dele era assim, destemido, né? E Jesus falou, não, quando ele tirou o punhal, não faça isso. Aliás, até cortou a orelha de um daqueles que estavam lá, que é o Malcos, né? E Pedro estava nesse processo de arrependimento sem sair dele. Era necessário que ele pudesse ser reanimado. E 2 aparições de Jesus foram na Galileia. Porque aconteceu a Páscoa, os galileus retornaram lá para a Galileia, aquele grupo de pescadores, e no dia estavam pescando quando surge Jesus para eles. E tem uma conversa direta com Pedro. Pedro, tu sabe que tu me amas. Ou você, aliás, o mestre perguntou, tu me amas? Aliás, por 3 vezes, quase como se fosse um sinal em cima das 3 negações que ele fizera, né? Eu não sou especialista nisso, mas já li que quando você lê em grego essa passagem de Jesus, o mestre fala se Pedro ama com a palavra agapau. Agapau é um amor total, é o amor sacrificial. E a resposta de Pedro é amor. Não, mestre, tu sabe que eu te amo, mas não é no agapau. É no filéu. Filéu é como se fosse o amor gostar, que é diferente, né? E Jesus, você me ama, Pedro? Agapau? E Pedro, não, você sabe que eu te amo, o Senhor, filéu. Você me ama pelo agapau? O senhor sabe que eu te amo, filéu. E na terceira, já meio até entristecido, Pedro falou, tu sabes tudo, mestre, sabe que eu ainda não tenho esse amor sacrificial, o agapau. E aí Jesus fala, não se preocupe, você vai alcançar esse amor. Tanto que, quando ficares mais velho, você também dará o testemunho. E sabemos que Paulo acabou sendo... Aliás, Pedro foi crucificado em Roma de cabeça para baixo, né? Aliás, tem uma passagem... Bem, eu vou falar, eu vou ver o tempo aqui. Tem uma passagem que é fantástica, que os Espíritos ensinam. Aquele Malcos, quando ele foi ferido por Pedro, ele ficou muito envergonhado. Ele estava meio sem orelha, naquela época não tinha nada, né, gente? E aí ele resolveu sair. E foi para onde? Foi para Roma. E no movimento que ele sabe que Pedro foi preso, ele vai acompanhar, né, satisfeito.
agora é a minha hora da vingança. Ele me cortou a orelha, agora vai ser crucificado. E aí ele se aproxima daquela confusão com os soldados romanos, Pedro, e Pedro, quando identifica, se ajoelha diante dele pedindo perdão. Mas você vê, quando os nossos instintos são ruins, nós acabamos sendo tragados por esses próprios instintos. Os soldados romanos falaram o seguinte: nós estamos prendendo esse Pedro que está ajoelhado diante desse outro. Então esse outro é mais importante que ele. Vamos matá-lo também. Não é? Se o Pedro se ajoelhou diante dele, esse então deve ser muito maior. Vamos matá-lo também. E aí Pedro conseguiu se reanimar, foi bastante importante. E isso tudo acabou o quê? A última aparição de Jesus foi durante a festividade de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra grega que significa 50. Era uma festa que acontecia cerca de 50 dias depois da Páscoa, uma festa da colheita. Mas como os gregos haviam dominado aquela região, deram o nome de Pentecostes. Gente, se vocês verem as igrejas, existem igrejas pentecostais, né? E Jesus, antes de fazer a sua ascensão definitiva, falou: olha, por favor, se mantenham em Jerusalém e se dirijam ao templo durante essa festa de Pentecostes. E eles fizeram isso, foram um grupo enorme. Maria, o único que não estava era Judas, infelizmente ele estava sofrendo lá no plano espiritual. E eles estavam ali não sabendo bem o que iria acontecer, quando de repente começaram a surgir luzes, sons, e o povão de Jerusalém, porque era uma festa religiosa, vinham peregrinos de todos os lados, viram aquilo, vamos ver o que está acontecendo junto àquele grupo de pessoas, né? E aí pessoas de toda aquela região do Mediterrâneo, cada um falando a sua língua diferente. E aí, quando eles se aproximaram, esses cristãos que eram médiuns começaram a falar por xenoglacia, na língua de cada um daqueles que lá estavam. Por isso que hoje, algumas igrejas, vamos falar em línguas, né? Não, é xenoglacia. E falando que Jesus estava vivo. E a partir daí foi o marco zero do cristianismo, que se desenvolveu de uma forma bastante importante. O marco zero é esse acontecimento, né, em Pentecostes, que espalhou. Mais de 3.000 pessoas acompanharam aquele movimento. E é interessante que, quando eles estavam falando em línguas, né, começaram a querer detratar aos cristãos, né? E todo mundo bebeu, né? Tomaram bebida alcoólica, que estão aí bêbados falando línguas, né? E Pedro você veja com a recuperação de Pedro. Pedro tomou a si e enquadrou todos aqueles sacerdotes que estavam denegrindo aquele momento sagrado ali, importante, mostrando que a sua recuperação fora verdadeiramente importante. E assim se desenvolveu o cristianismo. E Jesus sempre nos ensinou que aqueles que se aproximarem da sua palavra, certamente se tornarão seus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Porque o que escraviza, complementou Jesus, são os erros. Nós somos aprisionados pelos nossos próprios erros. E realmente essa verdade que Jesus anuncia é a verdade que todo mundo quer. Tanto que, quando ele foi interrogado por Pôncio Pilatos, nesse diálogo, perguntou a Jesus: mestre, o que é a verdade? Porque Jesus havia afirmado: olha, eu vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. E aí o Pôncio Pilatos: o que é a verdade? Jesus ficou quieto, ia ficar falando da verdade para Pôncio Pilatos. A verdade depende do avanço espiritual. E nós sabemos que a verdade, esse sol,
Se nós pegássemos essa luz e colocássemos como se fosse num prisma, porque a luz branca também, se você colocar num prisma, ela se desdobra, né? Ela se desdobraria em 3 dimensões: religião, filosofia e ciência. São as 3 dimensões da verdade. Evidentemente que a mais antiga é a da religião. As primeiras manifestações religiosas do homem primitivo, o totemismo, enfim, é a mais ancestral. Evidentemente que, a partir de, principalmente na Grécia, começaram a surgir aquelas necessidades em busca das explicações, né? Aí surgiram os mitos. Os mitos eram uma historinha para explicar como a vida era, mas estava fora do sentido da razão. E aí começaram a surgir outros filósofos, e os filósofos da natureza, e posteriormente os filósofos que surgiram após Sócrates. Então, nós temos a religião e a filosofia. É interessante que na antiguidade a filosofia abarcava também o que? A ciência. Tanto que Aristóteles era um grande cientista e filósofo, porque não havia essa distinção entre religião, filosofia e ciência. Mas nós sabemos que, olhando para a nossa visão judaico-cristã, o nosso mundo ocidental, a religião, isto é, o cristianismo, principalmente a partir do século IV, quando se tornou religião oficial do Império Romano, ele começou a dominar tudo. Ele estava junto, era a religião oficial do Império Romano. Então ele começou a ser o grande dominador. E as expressões filosóficas começaram a ser perseguidas. E aí vamos entendendo até porque a reencarnação foi, de certa maneira, colocada de lado. Porque você, para se impor, como eles procuraram se impor, porque eles estavam na dominância, era necessário você estruturar os seus dogmas, que são a sua verdade, e querer impor aos outros. E como você faz isso? Destruindo os livros. Sempre que você quer fazer alguma coisa que cause obstáculos, né, ao progresso humano, você vai destruir livros. E ao longo do tempo, os livros estão sendo destruídos, totalmente destruídos. No século XVI, isso foi mais intenso, tanto que no século XVI ocorreu um concílio lá em Trento, onde foi criada uma discussão sobre como resolver isso. Aí 18 bispos se reuniram e falaram o seguinte: nós temos que fazer aqui uma sagrada conselho do índice, isto é, vamos criar como se fosse uma censura dos livros e estabelecer aqueles que têm que ser destruídos. E foi por essa razão até que os livros de Allan Kardec foram queimados em 1861 em Barcelona, por causa dessa lista de livros proscritos. Evidentemente, a religião não dava espaço. Sabemos que o próprio Jan Hus, que foi uma das vidas de Allan Kardec, do espírito que vivenciou Allan Kardec, 400 anos antes, ele foi Jan Hus. E antes de morrer no concílio de Constança queimado, ele viu os seus escritos sendo o quê? Queimados. E a ciência, aqueles que traziam novas ideias, foram perseguidos. Giordano Bruno, Copérnico afirmou: não, olha, o Sol, que é o centro aqui do nosso sistema, né? Nosso sistema solar, ele foi contra justamente Aristóteles, porque Aristóteles que afirmou que era a Terra. Evidentemente, foi perseguido. Galileu foi perseguido. Houve uma perseguição muito grande. Evidentemente que, com o desenvolvimento do humanismo, do renascimento, aí chegando já no racionalismo, principalmente a partir das ações de 2 grandes filósofos que influenciaram muito a humanidade, Francis Bacon
que trouxe o método experimental, o método indutivo, como também René Descartes, que é o pai da filosofia moderna, o cartesianismo, ele que proporcionou, né, o desenvolvimento que iria começar a acontecer a partir, né, do racionalismo nos séculos 17, 18 e 19, propiciando assim o desenvolvimento da ciência como tal. A ciência saiu, né, desse envoltório da filosofia e deixou a filosofia para trás e cresceu enormemente, principalmente no século XIX. Foi um século das grandes invenções, dos grandes desenvolvimentos. Evidentemente que nesse bojo houve sempre uma luta, né? Nesse cenário sempre houve uma luta entre ciência e religião, fé e razão, né? Houve uma luta, porque como a ciência cresceu, a religião começou a se fechar dentro dos seus próprios dogmas. E a religião também ficou, a ciência ficou toda inebriada, né, com seus desenvolvimentos, né, como se fossem donas de si. E foi nesse cenário, né, de antagonismo entre fé e razão, religião e ciência, que surge então a doutrina espírita em 18 de abril de 1857, um sábado, lá em Paris. É lançado o livro na livraria Dantu, no peristilo do Palais Royal. Imagine você passando por aquele prédio que fora construído até pelo cardeal Richelieu, e você vê na livraria, na sua vitrine, um livro, o Livro dos Espíritos. Realmente o título é bastante diferente, né? E lá está a filosofia espiritualista, como colocou Allan Kardec. Baseado o quê? Baseado nas 3 dimensões. Allan Kardec conseguiu, na doutrina espírita, utilizar-se das 3 dimensões: religião, filosofia, quem sou, para onde eu vou, isso nós encontramos no Livro dos Espíritos. A religião, o Evangelho segundo o Espiritismo, e também a ciência. Allan Kardec, na Gênese, coloca o seguinte: se não fossem os métodos desenvolvidos por Francis Bacon, por volta aí do século XVI, XVII, podemos também referenciar René Descartes, não haveria doutrina espírita, porque foram os métodos que ele utilizou para propiciar a codificação da doutrina. Porque não iria nem chamar a atenção dele, porque se ele não conseguisse comprovar, ele não daria, ele colocaria de lado, com certeza. Então, essa doutrina consegue conciliar essas 3 dimensões da verdade. Porque se você não tem essa entidade conciliadora, o que acontece? O cientista acha que vai buscar a verdade. Os cientistas acham que vão buscar a verdade. O religioso também vai achar que vai buscar a verdade. E o filósofo de igual maneira. Só que eles não irão conseguir. Porque precisa haver o quê? Essa junção dessas 3 dimensões, como se fosse o reverso, né? Você tem a luz branca que se distribui lá em 7 cores, aqui no caso seria a verdade nas 3 dimensões, né? E a doutrina espírita conseguiu fazê-lo. Então é sempre, por isso que nós conseguimos entender todas as questões que são colocadas. Claro que entendemos tudo, não. E Kardec, ainda na sua condição diferenciada, sempre afirmou: olha, se tem alguma coisa que a ciência venha comprovar posteriormente,
que está se contrapondo a algum posicionamento espírita, nós iremos colocar de lado essa condição e vamos seguir o que a ciência nos colocar à frente. E reparem, estamos em 2022 e nada ainda que Allan Kardec nos apresentou foi contestado. Até a teoria das cordas, que é a teoria mais recente, nós podemos ligar à teoria do fluido cósmico universal. Os espíritos chegaram para Kardec e falaram: olha, os estados da matéria podem ter outros estados da matéria além daqueles que vocês conhecem. Quais eram os estados da matéria que eram conhecidos naquela época? Sólido, líquido e gasoso. Posteriormente foram descobertos mais dois. O estado plasma, uma estrela, na verdade é um grande plasma. Ou, como se fala, o líquido de Bohr e Einstein, quando você resfria um gás de uma maneira tal que ele começa a ter um comportamento como se fosse a luz. E os espíritos afirmaram isso para Kardec. Então, tudo aquilo que nós encontramos na doutrina nos dá tudo. Isto é comprovado pelos mais recentes avanços da ciência. E Kardec ainda, longe de querer ser o detentor da verdade, porque até ele colocava que a doutrina espírita não era dele, era dos espíritos. Se acontecer de haver alguma informação que a ciência venha a contradizer, nós vamos colocar de lado essa informação. Mas isso até agora não aconteceu e não acontecerá. Então, 18 de abril também, foi ontem, nós temos que reverenciar essa data que trouxe realmente uma luz intensa para a humanidade, que ficava discutindo, eram aqueles que estavam ligados para a fé e aqueles que estavam ligados à religião. Isso aconteceu até dentro da doutrina espírita, porque aqui no Brasil, quando a doutrina espírita foi trazida, ela tinha as três dimensões, né? Religião, filosofia e ciência. Então, no século XIX, tinha os espíritas que só gostavam, só valorizavam a ciência, aí desprezavam o resto. Tinha os espíritas que só queriam saber da filosofia, desprezavam a ciência, e tinha uns pouquinhos que estavam ligados na religião. Quem, evidentemente, conseguiu mudar isso foi o Dr. Bezerra de Menezes, dando essa unicidade para a doutrina aqui no Brasil. Porque aquela plantinha da doutrina espírita que foi plantada na França em 18 de abril de 1857, ela foi transladada para o Brasil. Foi transladada para o Brasil. Porque o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, o Brasil está espalhando essa doutrina espírita pelo mundo, de forma bastante simples, quase desapercebida. São os brasileiros que se mudam, vão viver em outros países e começam a levar essa mensagem. Como a doutrina espírita não tem dono, não tem autoridade, você pode fazer uma reunião num pequeno centro. No Brasil são mais de 15 mil hoje, catalogados pela Federação Espírita Brasileira. Então é uma oportunidade muito grande. Essa é a nossa oportunidade. Nós que aqui estamos aqui aliviados, sim, mas também temos que aprender com esse Cristo, como ele mesmo nos ensinou, a sermos brandos e humildes de coração, né? Então, muita paz a todos.